suficiência e trabalho para desfrutar a vida com propósito. Esta reflexão começa pelo conceito de suficiência e trabalho para chegar no tão esperado desfrutar. De antemão, deixo claro que este conceito sempre teve uma conotação meio negativa. Sabe-se lá por quê, mas a ideia que vem é fulano se dá o desfrute. Isso significa o julgamento do outro como vagabundo, fútil ou pessoa preguiçosa. Afinal, numa cultura que cultiva o trabalho como valor primário, o desfrutar realmente não parece de grande valor. Neste sentido, vamos desmistificar algumas ideias que me parecem importantes. A palavra trabalho advém do latim trabalium, três e pallium madeira, que representava um instrumento de tortura formado por 3 estacas afiadas de madeira. Neste sentido, desde a origem, o trabalho está associado à ideia de tortura e estava relacionado a escravos e pessoas sem posse que sofriam torturas no tripalium. Nesta linha de raciocínio, trabalhar sempre esteve associado ao sacrifício e sua derivação para o francês travailler significava sentir dor ou sofrer. Deste modo, o trabalho esteve sempre relacionado a uma atividade desagradável, difícil e exaustiva. Segundo o dicionário etimológico, apenas no século XIV, o trabalho ganhou um sentido mais abrangente que conhecemos hoje. Só no século XIV começou a ter o sentido genérico que hoje lhe atribuímos, o de aplicação das forças e faculdades, talentos, habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Assim, trabalho e sacrifício possuem uma profunda e antiga associação que ainda reverbera em nossos tempos. Mas será que precisa ser assim? Nos tempos atuais, ainda vemos muitas pessoas glorificando o trabalho duro, batendo no peito e dizendo que merecem o que têm porque trabalharam. Geralmente, esta mentalidade também está associada a julgamentos pejorativos sobre desigualdade social, violência e tantos desafios que assolam nossa sociedade contemporânea. Assim, o trabalho como valor social é algo que vemos com frequência, mas possui uma ideia tanto distorcida que, por vezes, se manifesta em poder de compra, status e exaltação do ego. Deste modo, vale a pena distinguir significante e significativo, bem como a implicação disso na busca por possível propósito de vida. Segundo o dicionário, estas são palavras sinônimas, significante e significativo. Todavia, na minha forma de compreender, significante se refere a algo que produz impacto externo e que pode ou não ter um reconhecimento externo, enquanto significativo se refere mais ao que representa importância para o indivíduo internamente. Os conceitos parecem semelhantes, mas são fundamentalmente diferentes. Afinal, eu posso realizar um trabalho significante, com resultados e até mesmo reconhecimento externo, mas me sentir vazia e infeliz. Por outro lado, posso realizar uma atividade que me preencha a alma, mas não contribui socialmente. Este último exemplo é o que costumamos chamar de hobby e é também muito importante para a nossa saúde mental. Quando pensamos no trabalho, alinhado com o propósito de vida, é fundamental que o consideremos significante e significativo. Portanto, o trabalho que acredito ser central na vida humana é aquele capaz de ser significante, contribuir socialmente e significativo, que conduza sentido na vida de quem o faz. Desta forma, quando o trabalho é significante e significativo, há uma satisfação que se concretiza na experiência. Aqui podemos encontrar a suficiência no desfrutar. Infelizmente, não é esse trabalho que temos em nossa sociedade contemporânea. Na maioria dos casos, o trabalho não se revela nem significante nem significativo, ou seja, acaba por resultar num vazio existencial gigantesco, pois o indivíduo não se dedica a uma atividade que faça diferença no mundo nem que seja importante para si. Assim, trabalho e trabalhador ficam esvaziados de propósito e a vida perde o seu encanto. O documentário Quanto Tempo o Tempo Tem propõe um cenário muito mais amplo para pensar a categoria trabalho na vida humana. E neste momento, em que meu desafio é pensar sobre suficiência, esta perspectiva nova sobre o trabalho ganhou uma conotação ainda mais forte.
Este documentário traz a dimensão de nosso bem mais valioso, o tempo. Ele não é dinheiro, como diz o ditado popular. Tempo é vida. Tempo é escolha de vida. Neste ponto, faço a provocação. No que você escolhe dedicar seu tempo? Esta é a grande angústia contemporânea em que categorias como tempo e lugar foram alteradas com o advento da tecnologia. Afinal, apesar de conseguir participar de uma reunião no Japão em tempo recorde ou de conseguir executar muito mais atividades em diferentes lugares, o nosso tempo na Terra continua limitado. Esta é a angústia existencial do ser humano, saber da sua finitude, e isto deveria acrescentar ainda mais valor à nossa vida, ao invés de nos amedrontar. A experiência de desfrutar, compreendida como usufruir, precisa ser ressignificada de forma ampla para que possamos atingir o conceito de suficiência. Isso porque, quando estamos preocupados com os resultados, deixamos de nos concentrar na experiência e de desfrutar aquele momento de forma profunda e concentrada. Ou seja, perdemos o aqui e agora pensando no passado ou preocupados com o futuro e, assim, nos desconectamos da experiência. Desta forma, permitir-se desfrutar é um ato de amor consigo mesmo. Trata-se de acreditar que todos os instantes são suficientes em si. Eles carregam nossos aprendizados e nossa capacidade de expressar nosso ser no mundo. Assim, o trabalho precisa ser ressignificado para que possa nos conectar com a ideia de desfrutar a suficiência. Ao invés de trabalhar para acumular, precisamos do trabalho para desfrutar a experiência, o aprendizado e cada momento deste tempo finito que temos. Logo, fica clara a relação entre trabalho e suficiência, quando este surge como atividade que nos permite usar nosso potencial para desfrutar a experiência do momento. Querido ouvinte, esta foi a dica de hoje. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos conteúdos. Gratidão, minha voz, sua voz.